novela. E a primeira novela que eu tive essa sensação de noveleira, de ficar irritada, é a novela. E quando chega no final, é aquele final ridículo, né? Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Muchacha Disse. E nesse vídeo vou comentar com vocês piores novelas turcas que eu já assisti na vida. Ou melhor, piores finais também. E ao longo do vídeo eu quero que você deixe aqui nos comentários se você concorda comigo que essas novelas que eu vou citar aqui ao longo do vídeo, você sentiu essa sensação de que começa muito bem, a novela tá maravilhosa, interessante, a cada capítulo você rói as unhas, mas de repente o negócio começa a ficar estranho. E começa a ficar esquisito, e aí tem o final que você fica irritado, por que eu perdi meu tempo assistindo essa novela? E a primeira novela que eu tive essa sensação de noveleira, de ficar irritada, é a novela Meu Lar, Meu Destino, que começa muito bem, né? A Zeynep ali, tudo bem que ela é forçada a se casar com o Mehdi, mas aí ninguém avisou pro Mehdi que ela tinha um namorado em Istambul, ninguém falou que ela não queria casar, já saíram casando ela com o Mehdi já se apaixona por ela, mas aí depois, para resumir um pouco, né, ela acaba se apaixonando por ele, vai enfrentar ali os conflitos familiares, aquela irmã dele chata, Mugigã, acho que é Mugigã, aquela mulher irritante. Então assim, a Zeynep acaba se enquadrando naquele mundo ali, mas ela não quer deixar de ser uma boa advogada, se eu não me engano, ela quer continuar trabalhando no escritório, se eu não me engano, que ela trabalha. Então assim, a novela é muito boa, começa muito bem, mas daqui a pouco começa os conflitos entre eles. Mas o que eu mais odiei nessa novela não foi nem os conflitos, né, deles, né? É o que acontece na reta final da novela, que eles inventam ali que o Mehdi é um homem agressivo, e ele não é agressivo. Ele, tudo bem que tem aquela parte da trama que é um casamento tóxico, né? Mas poderia ter um final em que eles se acertam as suas diferenças, né? Mas não, inventam ali que o Nedim é agressivo, que ele é obsessivo com a Zeynep, só que ele ama ela, né? Então quando ela tá já trabalhando com aquele chefe dela, se eu não me engano, acho que é o Bares, né? Que ele me irritou quando ele apareceu na trama. E daqui a pouco o Nedim acaba indo preso, que eu nem me lembro mais porque, nem quero mais lembrar, e lá na cadeia acontece desse homem gostar dele, passar toda a fortuna para ele administrar as coisas aí desse homem, e ele sai com dinheiro rico, compra tudo para a família, mas aí do nada acontece que ele desiste, né, de administrar essas coisas meio que ilícitas desse homem, e ele acaba entregando tudo, e ele é meio que persuadido, né, encurralado a entregar tudo também, quando ele desiste, né, dessa vida de ser o braço direito desse mafioso aí, né, aí vai começar a saga dele de sair da onde ele tava morando, o cara fica, o braço direito desse homem fica caçando o Mehdi. E para resumir, como quem já viu essa novela, né, o Mehdi acaba tendo um filho, né, com a outra personagem lá, né, que ele tinha um envolvimento com ela antes de casar com a Zeynep, né, ela engravidou e ficou quietinha na dela. Então assim, vai acontecer desse pessoal aí, desse mafioso, raptar a Zeynep e a filha do Mehdi. Gente, aquele final ali, eu assisti a novela, eu fiquei, não acredito que o Mehdi vai morrer assim. Ele morre de uma forma tão heróica, mas desnecessária. Ele é assassinado, ele toma aquele tiroteio tudo pra Zeynep e a filha não ser mortas, né? Mas eu não gostei da novela, eu achei que ele ia acordar, eu achei que ele ia estar na mesa de cirurgia, se recuperar, mas não. Ele morre, mas aí a Zeynep e o Mehdi já estão separados, mas é um final que assim, ridículo. Eu não gostei da novela Meu Lar, Meu Destino, e ele morre, a filha dele fica com as irmãs dele, né, e ela vai se casar com o chefe dela, que é o Bares, né, que ali é um novo amor, um amor de paz, tranquilidade, né, que vai dar a ela, é um casamento bonito ao ar livre. Mas eu não gostei dessa novela, me arrependi, é uma novela grande demais, muito grande, mas é uma novela, eu não gostei dessa novela. Comenta aqui se você já viu Meu Lar, Meu Destino, se você gostou, se você não gostou
dessa novela. Pra mim, o que pecaram aí foi matar o Medina daquela forma tão trágica. E em 2016, a Band exibiu a novela Ezel. Lá estou eu assistindo, amando a cada capítulo. Eu não fazia nada, só levantava quando dava o comercial e acompanhei os longos capítulos ali, né? Quando chega no final, é aquele final ridículo, né? Que o Ezel, né, abre aquele anelzinho dele ali, ó, e vai embora pro além da e ainda dá um pouquinho pra Eixão. Então, assim, a novela é muito boa. Tem ali o alicate, tem o Senguis. E, assim, é uma história legal, que ele chega, que ele volta das cinzas, né? Sai do presídio após ter um incêndio lá, ele é dado como morto. Então, ele volta como Ezel e ele vem pra fazer justiça, fazer vingança. Mas, ao longo dessa vingança e justiça, ele vê que ele continua amando a sem vergonha da Eixão, né? Que foi obrigada lá, né, a fazer aquilo lá pra poder culpar ele. Mas, assim, Ezel começa muito bem, mas depois tem aquele final. E eu não gosto de novelas que tem final suína, que tem a pessoa vai lá e se elimina. Eu não gosto de finais assim. A vida já é tão difícil, tão complicada, para ter finais assim, né, de desfecho que a pessoa tira, né, a própria existência. Então eu não gostei de Ezel, me arrependi de ver essa novela. Outra novela que eu achei a capa bonitinha, interessante, fui eu acompanhar, né, Jogos do Destino. Ô, decepção com essa mini novela aí, né? É uma novela com pouquíssimos capítulos, se eu não me engano, acho que tem 30 e pouco, 40, 17, por aí. Na versão original, acho da Turquia, acho que ela tem 17 capítulos. É uma novela super curta, ela tá disponível lá na Globoplay. E eu mega empolgada fui assistir, porque eu gosto dessa atriz, a atriz Serri Baicel. Acho que é esse nome aí, gosto das atuações dela. Fui eu assistir Jogos do Destino e só decepção. É assim, é uma novelinha muito boba, muito sem graça. Por que sem graça? Porque a personagem da Ada, né, ela mora ali com aquele namorado dela, patati patatá, que não ama ela. Então, assim, ela vai até o trabalho dele, aí vê, né, ele se beijando lá com a senhorita Tio Jack. Então, assim, ele acha que ele tá já com romance com a senhorita Tio Jack, só que não, após aquele beijo ali, né, ele bota na cabeça dele que a senhorita Tio Jack ama ele, gosta dele, então ele vai tentar ali conquistar ela. Só que a senhorita Tio Jack beijou ele, o sócio dela, né, que é o Boran, né, ver e ficar com ciúmes. Então a novela fica nisso aí, né? A Arda tenta arrumar um emprego para ela trabalhar ali na mesma empresa que o marido dela trabalha ali, né? Que eles estão casados, porque eles se casaram, ela casou por amor e ele se casou para poder ter a nacionalidade da Turquia, que senão ia ser extraditado para o país dele de origem, né? Então ela apaixonada ali aceita se casar com ele, né? Achando que vai ter um romance, vai viver feliz, mas não, ele com o tempo vai esfriando, porque ele não ama ela. Então assim, quando ela consegue um emprego, ela soa a camisa para conseguir um emprego ali, né? O seu Boran não quer contratar ela, mas ele acaba contratando ela. Então ali vai começar aquele ciclo sem graça, né? Porque ela quer conquistar o marido de volta, mas ao mesmo tempo ela vai ajudar a senhorita Tio Jack, que beijou o marido dela, que ela acha que eles têm alguma coisa, mas depois ela descobre que eles não têm nada, que ele que tá atrás da senhorita Tio Jack. Então ela vai ajudar a senhorita Tio Jack a se envolver com o ex-marido dela, que eu já esqueci o nome dele, vou colocar o nome aqui embaixo, para poder fazer ciúme no Sr. Boran. Só que aí ela vai acabar se apaixonando pelo chefe dela, do Sr. Boran. Então, assim, e ele vai se apaixonar por ela, mas é uma confusão, porque quando o Sr. Boran está apaixonado por ela, descobre que ela só entrou na empresa para poder ficar perto do ex-marido dela, aí ele vai se decepcionar com ela, não vai querer confiar nela porque ela é uma mentirosa. A história não é legalzinha, mas se torna sem graça porque ela fica a novelinha, vamos botar a novelinha toda tentando juntar o chefe dela com a senhorita Tio Jack, mas o ex dela quer namorar com a senhorita Tio Jack, né? É uma história assim que
meio sem pé, sem cabeça. E para quem não sabe, essa novela Jogos do Destino, ela foi tão baixa audiência na Turquia, tão baixa audiência, que ela foi reduzida para passar uma vez na semana, se eu não me engano, só os domingos, né? De tão baixa audiência, eles nem renovaram para fazer temporadas. A novela acho que durou cerca de 3 meses, porque estava sendo exibida uma vez na semana. Então, assim, me arrependi de assistir a novela toda. Já o último capítulo é legalzinho, mas eu me arrependi de assistir essa novela, uma das piores novelas turcas que eu já assisti. Comenta aqui se você já assistiu Jogos do Destino, se você gostou, se você não gostou, deixa aqui nos comentários. Em 2017, ela foi exibida na Band aqui no Brasil, Amor Proibido. Ô, novelinha boa demais, mas começou a desandar o angu ali na reta final, e o final foi pavoroso. Foi um final, gente, que eu fui dormir com aquela tensão. Quando a gente assiste alguma coisa que mexe com a nossa cabeça, o nosso emocional, e é uma novela que mexeu com o meu emocional, eu fiquei apavorada com o final. Um final totalmente trágico, um final horrível, horrível. Então, assim, a Birte tinha que fazer o quê? Confessar pro marido dela que não amava mais ele, né? E viver a vida dela com o Belu. Mas não, ela preferiu, ó, se auto-eliminar. Então, assim, Amor Proibido é uma decepção. Foi uma das minhas novelas turcas da minha lista de maior decepção. A novela é tão boa, né? E a senhorita Firdin ali perturbando a Birte. Elas ficam ali, mãe e filha, brigando a novela toda, porque a mãe queria o marido dela, no caso. A mãe tava assim, tava tentando chegar a ter um relacionamento com ele, né, Adnan, mas aí o Adnan, igual um patati patatá, ele não queria a mãe, ele queria a Birte. Então ali tem a rivalidade delas, porque elas brigam muito, porque no fundo, a senhorita Fidelis queria o Adnan, mas o Adnan não queria ela, o Adnan queria a novinha, queria a Birte. Então assim, aí quando ela vai se envolver ali com o Belu, vai ter aqueles lances que a gente fica com medo dele ser pego. Mas assim, é um final muito triste, é um final assim, totalmente trágico, o final é um acontecimento tão trágico que você fica assim, gente, como é que eles conseguem fazer um tipo de novela assim? Ela se tranca ali no quarto, se elimina, e assim, e o Belu tem um final, gente, olha, um final de mendigo vagando pelas ruas e pelo cemitério, que ele vai lá chorar no túmulo dela. Então assim, tudo bem que ele bem que teve o que mereceu, né? Porque ele tava enganando o tio dele. Mas eu acho que eles tinham que ter outro final. Um final de ser humilhado, sei lá. Menos esse final tão horroroso. Um final assim, não é um final, acho que trágico, é uma palavra até meio leve. É um final totalmente catastrófico, sei lá, um final desnecessário. Eu achei muita tragédia para um último capítulo, né? Porque você imaginava que o Adnan ia pegar eles dois no flagrante, mas não, o Adnan pega ela já sem vida lá, né? Que o Belu chega, porque na verdade o Belu vê ela se eliminando, porque ele não tem coragem de contar pro tio, né? Então, Amor Proibido é uma novela muito boa, mas o final, nossa, que final horroroso! Comenta aqui se você sentiu a mesma coisa ou se você gostou do final, deixa aqui nos comentários. Iludida seria aí a próxima novela das noites da Record, mas a Record decidiu colocar a novela mãe. Mas, ao que tudo indica, muitos sites estão dizendo que ela vai ser a substituta da novela mãe. Ainda não sabemos se é isso mesmo, mas eu espero que não, porque eu não gostei de Iludida. Iludida tem uma história boa, a Ice é uma mulher empoderada, mas ao mesmo tempo é uma mulher ferida que quer se vingar, ela quer justiça, porque aquele sem vergonha do Volca enganou ela, e o Volca também é um bem sem vergonha. Mas assim, eu gostei bastante de assistir a novela, gostei da trama, apesar de ser uma novela curta, mas é um pouco cansativa e arrastada. Mas o final, minha gente noveleira que ama novela turca, eu fiquei, peraí, é assim? O homem termina vagando pelas ruas, que nem um mendigo, passam-se os anos e ele morre. É meio que isso, ele fica ali vagando ali como se fosse um peregrino, passam-se os anos, ele já foi pro além, e mostra ali, né, o filho dele, né, que ele teve com a Ash, né, e a filha dele que ele teve cadeirinha, aquela biruta louca,
e eles estão ali, né? Ai, meu pai era assim, tal, mas ele foi um bom pai. É um final muito sem graça, porque assim, elas duas, né, meio que se unem no final, vamos se dizer assim, né? Dão as costas pra ele, né? Derin, meio que ela se libertou daquela paixão, daquele amor doentio que ela tinha por ele, aquele ciúme, né? E assim, e a Ice meio que ela cumpriu o que ela queria, né, de se vingar dele, mas ela viu que o melhor é viver a vida dela, e elas duas terminam sozinhas, mas junto com os filhos, né? Então assim, é uma novela boa, que teve uma história cansativa, arrastada, mas teve um final assim, nossa, que final nada a ver. Poderiam ter criado uma narrativa bem melhorzinha no final, eu acho. Ficou um final muito sem graça, ele ali vagando pela rua, depois passam-se os anos e ele já morreu, foi pro além, tava morando numa casa destruída e morre. Ah, gente, olha, não gostei do final da Iludida. Eu espero muito. Noveleiros brasileiros estão acostumados com finais bonitos, finais felizes. Se bem que de uns anos pra cá, muitas novelas têm terminado com finais tristes, finais trágicos. Mas eu acho que Iludida não é uma boa opção, não. Outra novela que eu não gostei do final é a novela O Canto do Pássaro. Tem um vídeo aqui no canal Muchacha Dizzy contando como é o final, o que aconteceu até chegar ao final. Então, assim, pra mim, O Canto do Pássaro é uma dessas novelas que começa muito bem, é um novelão, você fica ali roendo as unhas, assistindo capítulo por capítulo, mas de repente o angu começa a desandar e a novela toma um rumo totalmente inesperado por ruim, né? Para quem quer mais detalhes, vou deixar o link aqui no card, na descrição, para você assistir os detalhes do que eu achei de ruim, o que acontece que faz você desistir de assistir a novela na terceira temporada, que aqui no Brasil, O Canto do Pássaro, A Escolhida, O Canto do Pássaro aqui no Brasil ainda não chegou à terceira temporada. Já pelo Zap Novela, essa novela A Escolhida já estreou, né, a terceira temporada, né? Os moçambicanos arrasaram, já assistiram, e nós brasileiros estamos aqui esperando, para quem tá esperando. Então, assim, é um final nada a ver, sem graça, não gostei, não aparece a Seiran, não aparece o Ferit juntos ali com os filhos, não, aparece eles com os filhos bem brevezinho, mas daqui a pouco passam-se 20 anos e ele, 20, 18 anos, ali já tá os filhos dele grandes, mas não dá pra saber se eles morreram, se estão vivos, se estão morando em outro lugar. Não, encerra com os filhos deles grandes, né? A filha da Seiran, que ela teve com o Ferit, o filho adotivo, né? E a filha da Suna, né? Da Suna, do Abidin, do Afonso. Não importa aí qual versão você viu, a Escolhida ou O Canto do Pássaro. Então, assim, aí acaba meio que toda a família Corran ali dando tchau, e a filha da Seiran olha pra trás e vê a família unida ali na casa dos Corran, meio que um fantasma, uma lembrança. Então, assim, fim, assim acaba. Não gostei do Canto do Pássaro. Tem uma capa boa, uma capa chamativa, mas me decepcionei com a novela, confesso a você. E pra fechar esse vídeo, e decepção ao extremo, eu me decepcionei, não gostei dessa novela, e principalmente do final, a novela Safir, de 2023. Confesso a vocês que é uma novela que eu tinha muita empolgação para assistir, porque muitas das novelas turcas, até mesmo mexicanas, não importa, a gente é guiado pela capa, pelo post de divulgação da novela. E Safir tem uma capa chamativa e tem esse gatinho lindo desse ator que eu gosto bastante, que é o ator da nova novela aí da Turquia, né, Halef, que tem vídeo aqui no canal Muchacha Dizzy desse vídeo, que eu falei um pouco sobre essa nova história aí, e eu espero que ano de 2026 ela chegue aqui no Brasil. E assim, gente, eu gosto muito desse ator, então eu fui lá maratonar essa novela. E a novela tem uma história legal, de dois amores ali de infância, né? A Feray é apaixonada pelo boboca do Yaman. Então, assim, eles têm um amor ali, um amor escondido, né? A madrasta dela pega no pé dela e ela é a empregada da casa e o Yaman é o dono da casa ali, né? Tem os pais, tem o irmão. Então, ela tem esse romance ali com ele, ela acaba ficando grávida. Vou resumir um pouco, ela acaba ficando grávida e ela não consegue contar pra ele, porque a tia ameaça o Yaman, porque o Yaman vai pra uma festa e pra proteger o irmão dele, eles acabam meio que matando, né, um personagem lá bem
rebelde, complicado, encrenqueiro. Só que ao longo da trama esse rapaz não vai morrer, ele vai aparecer vivo. Mas até lá, o Yaman vai ser ameaçado por essa madrasta aí, né, a Ferai, né? Então assim, eles vão se separar e ela vai se ver num beco sem saída, né? Vai tentar se eliminar, e aí o gatinho do Atés vai salvar ela, vai ajudar ela, vai casar com ela, vai dar um nome para aquela ingrata, porque ela vai pedir ajuda pro Atés. Isso me irrita nessa novela, porque o Atés quer ajudar ela, quer ser um pai pro filho dela, mas ele não quer saber quem é o pai, ele quer ajudar ela, e ela não quer. Mas depois, quando ela se vê, né, sem saída ali, né, o Yaman vai dar um pé na bunda dela por causa da madrasta dela, né? Então ela vai até o Atés, pede ajuda, ela aceita se casar com ele. O Atés, ele move rios e mar, ele enfrenta a família dele, porque ele volta do exterior para cuidar das finanças, cuidar da empresa. E a mãe dele não quer que ele se case, né, com a Ferai, né, porque ela é uma empregada, mas o Atés tem meio que voz ativa ali, que ele é o filho mais velho, né, e a mãe quer ele ali, do lado dele, acaba aceitando esse relacionamento que ela não quer. E o Yaman fica possesso. É uma novela, assim, muito boba, porque a Ferai depois descobre o porquê que o Yaman não quis ficar com ela, e depois ela perdoa ele, fica chega pra lá no Atés, o Atés é um patati patatá que quis ajudar ela. Eu tenho até medo de Safi ser a mesma história, parecida um pouco com o Halef, né? Eu espero que tenha um final feliz em Halef, porque o Atés não fica com a Ferai no final, ela fica com o Yaman. Então assim, é uma decepção grande. Eu fiquei assistindo a novela, quando chegou no capítulo 20 eu já desisti, aí eu já pulei, fui lá pro final, só decepção. Safi, pra mim, não é uma boa novela. Mas comenta aqui, noveleiro, qual dessas novelas que eu citei que pra você concorda comigo que é a pior novela turca que você já assistiu, pior final de novela turca que você já assistiu. Deixa aqui nos comentários, sem falar no pior final que eu já assisti, que é Cruel Estambul. Mas Cruel Estambul eu fico meio dividida, né? Que ao mesmo tempo a novela é muito boa, eu gostei, eu gosto da história de Cruel Estambul. A novela inteira é um novelão, mas o final pecou aí, né? Com a morte aí, né, do Aga e do Senk, né? E a morte da Seniz e da Serri, eu achei que não deveria ser diferente o final dela. Então assim, Cruel Estambul também tem um final horroroso, mas ao mesmo tempo é uma novela boa. Então deixa aqui nos comentários. Tem vídeo aqui no canal sobre o último capítulo de Cruel Estambul para você que não viu. Link no card, link na descrição. E comenta aqui qual dessas novelas para você são piores novelas. Ou se você gosta dessas novelas também. Deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo, noveleiro.